Em 24 de fevereiro de 2022, o mundo mudou para sempre e de forma irreversível. Para a Ucrânia, essa data é especialmente trágica, pois realmente abriu as portas do inferno, cujo fundo ainda não é visível. Quantas vidas humanas foram desperdiçadas sem sentido? E tudo isso em nome da grandeza do novo Império Russo e para superar antigos complexos que vêm desde os tempos de serviço na KGB. A guerra deveria superar o antigo medo do profissional da KGB diante da liberdade de escolha e da democracia, que eram representadas pela Ucrânia independente. Por isso, para Putin, a invasão em grande escala não foi um acaso ou uma decisão precipitada. Não há nada parecido com a guerra do futebol entre El Salvador e Honduras em 1969. Para um verdadeiro unificador das terras russas, a guerra aberta contra o Estado soberano ucraniano tornou-se apenas o auge de anos de preparação que afetou todas as esferas da vida na Rússia, desde a reestruturação da economia para lidar com as sanções ocidentais até o tratamento ideológico agressivo da população. Enquanto muitos líderes mundiais ainda tinham esperança na diplomacia e em compromissos pós-conflito, a terrível máquina de guerra já havia sido acionada, o gênio já havia saído da garrafa. Hoje vamos analisar como Putin se preparou durante muitos anos para a invasão da Ucrânia. Vamos examinar as principais etapas desse preparo e tentar entender o que exatamente motivava o anão do Kremlin. Em cada uma das etapas, vamos destacar quais medidas foram tomadas para realizar a rápida captura da Ucrânia e o possível confronto com o Ocidente. Eu, propositalmente, não vou analisar quais erros e equívocos estratégicos o czar de Moscou cometeu. Esse tema nós certamente abordaremos separadamente. Também não vou tratar dos eventos anteriores a 2015. No nosso canal, temos muitos vídeos dedicados a vários aspectos da fase híbrida da guerra russo-ucraniana, incluindo a anexação da Crimeia e o início do conflito em Donbass. Recomendo fortemente que todos assistam a esses vídeos e relembrem os acontecimentos de mais de uma década atrás. Agora vamos passar para eventos mais recentes. Meu nome é Semion, do canal Mega Show TV. Aqui temos apenas fatos e análises. Vamos lá! Minsk II, uma encruzilhada estratégica. Ao assinar, numa manhã de fevereiro de 2015, os já bastante esquecidos acordos de Minsk, a Rússia se viu diante de um dilema desagradável. Embora, para ser juridicamente preciso, é importante destacar que Putin, naquela ocasião em Minsk, não assinou nada. Quem colocou a assinatura no documento foi, na verdade, um verdadeiro bode expiatório. O embaixador da Federação Russa na Ucrânia, Mikhail Zurabov. É ele quem não tem responsabilidade alguma. Ainda mais porque, um ano depois, ele foi chamado de volta a Moscou e assim sua carreira política chegou definitivamente ao fim. Mas tudo bem, ele que fique com isso. Agora vamos voltar ao nosso assunto. Minsk II suspendeu as ações militares ativas, transformou o conflito armado de algo pontual para uma situação permanente e lenta, sem grandes ofensivas e, o que é especialmente importante, com um número mínimo de vítimas de ambos os lados. Embora nunca tenha chegado a um congelamento real. E durante os 7 anos seguintes, até a invasão em grande escala, ao longo da linha de frente, praticamente não cessaram os tiroteios e as ações de vários grupos de sabotagem e reconhecimento. Mas eles não representavam uma ameaça real para nenhum dos lados. Por isso, a guerra em Donbass, tanto no espaço informativo ucraniano quanto no russo, foi gradualmente ficando em segundo plano. E depois de alguns anos, acabou se tornando apenas um ruído de fundo, como o conflito no Oriente Médio. Todos sabem sobre isso, todos têm isso em mente, mas todos se acostumaram e não prestam muita atenção. Mas o Kremlin não esqueceu disso, ou melhor, seu líder permanente. Ele entendia muito bem que a série de operações especiais de 2014, que pode ser unida sob o nome geral de Projeto Novorossiya, havia sido enterrada de forma definitiva e irreversível. A Ucrânia não pôde ser destruída por dentro, nem federalizada, nem trazer de volta ao poder as forças pró-russas. Dos ativos reais obtidos, apenas a península da Crimeia, separada do continente, e alguns pedaços do Donbass, mais conhecidos como DNR e LNR, são pouco. No entanto, está longe do nível que o pequeno czar não coroado esperava um ano antes. O Estado ucraniano sobreviveu, permaneceu, se reagrupou e até começou a se fortalecer, e surgiu a questão: o que fazer com ele a seguir? Como construir as futuras relações entre Rússia e Ucrânia? Que estratégia adotar? O mais lógico e racional nessa situação seria esquecer a Ucrânia, como dizem os psicólogos, deixar o problema ir.
Ainda mais depois de todos aqueles eventos sangrentos de 2014, a Ucrânia já não poderia ser, a priori, um estado amigo em relação a Moscou. Mas será que o novo unificador das terras russas poderia permitir isso? Será que a Rússia poderia se tornar um verdadeiro império sem a Ucrânia, sem as chamadas terras sagradas, sem Kiev? Claro que não, pelo menos não na mente febril de um ex-oficial da KGB que se imagina imperador de toda a Rússia e secretário-geral ao mesmo tempo. Por isso, era urgente trazer a Ucrânia de volta ao mundo russo, caso contrário, ela poderia partir de vez e irrevogavelmente para o Ocidente. A única questão era como exatamente trazê-la de volta. Usar a força e subjugar a Ucrânia com uma máquina militar brutal ou trazê-la de volta à sua órbita de influência por meios político-diplomáticos mais suaves. Paz à moda de Putin? Em 2015, o círculo de Putin e o próprio Putin inclinavam-se justamente para esse segundo caminho pacífico, bem, relativamente pacífico, sem uma invasão em grande escala. E no Donbass, continuar agindo como antes, de forma híbrida, continuando a afirmar no espírito de eles não estão lá. A parte principal dessa estratégia eram os acordos de Minsk, que previam a reintegração da parte não controlada do Donbass à Ucrânia com uma autonomia muito ampla. A existência de um enclave abertamente pró-russo dentro da Ucrânia inevitavelmente mudaria o equilíbrio eleitoral, fortaleceria os sentimentos pró-russos dentro da sociedade ucraniana e, de modo geral, bloquearia o curso futuro das autoridades ucranianas em direção à UE e à OTAN. Outra parte da estratégia de Putin para restaurar o controle sobre a Ucrânia insubmissa era o apoio às forças políticas pró-russas. Primeiramente, ao que sobrou do Partido das Regiões, agora plataforma de oposição pela vida, liderada pelo afilhado de Putin, Viktor Medvedchuk. Também foi feita uma aposta em vários partidos e organizações sociais de menor expressão. O Partido Nesh de Evgeny Murayev, o Partido de Anatoly Shary, o Bloco de Oposição de Vadim Novinsky, a Organização Social Escolha Ucraniana, através da qual o dinheiro enviado de Moscou era lavado de forma bastante eficiente, além de várias estruturas ligadas à Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou. Dá até para fazer um vídeo só sobre as ações das forças pró-russas na Ucrânia. Então, se quiserem saber muitas coisas interessantes sobre pessoas que se diziam grandes patriotas, mas na verdade trabalhavam para os interesses do Kremlin, avisem aí nos comentários. No entanto, apesar da estratégia político-diplomática, Putin ainda mantinha em mente o cenário de uma invasão militar direta. De qualquer forma, uma série de ações aponta diretamente para isso. Primeiramente, isso prepara para novas sanções econômicas, que viriam inevitavelmente em caso de agressão aberta da Rússia. Sim, em 2014 também foram impostas sanções, mas elas tinham um caráter mais superficial, quase cosmético. Desta vez, o Ocidente certamente não se limitaria a gestos simbólicos. E por isso as reservas internacionais de ouro e moeda estrangeira estavam sendo acumuladas ao máximo, chegando ao início de 2022 ao recorde histórico de cerca de 643 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o Banco Central da Rússia seguia uma política consistente de desdolarização das reservas, substituindo a moeda americana pelo yuan chinês. Em 2017, foi implementado o sistema de pagamento interno MIR para o caso de desconexão dos sistemas de pagamento globais Visa e Mastercard. Além disso, a Rússia deliberadamente manteve um dos menores níveis de dívida pública do mundo, cerca de 18% do PIB, para privar o Ocidente de um possível instrumento de pressão por meio de obrigações de dívida. A essas medidas também pode ser atribuído o início da construção do Nord Stream 2, que começou em 2016. E isso não era apenas mais um gasoduto contornando a Ucrânia ou uma entrada adicional de petrodólares no orçamento russo. Esse projeto deveria fortalecer ainda mais os laços das elites europeias, principalmente as alemãs, com a Rússia, tornando a Europa mais dependente de Moscou e, consequentemente, menos leal à Ucrânia. Mais tarde, já após o início da guerra em grande escala, a ex-chanceler Angela Merkel escreveu em suas memórias que, inicialmente, via o Nord Stream 2 com objetivos opostos. Para fortalecer ainda mais os laços de Putin com a Europa e, por meio da obtenção de superlucros, tornar uma potencial invasão à Ucrânia economicamente desvantajosa. Então, cada lado tentava usar o outro para objetivos completamente opostos. E quem acabou superando quem no final, vocês sabem tão bem quanto eu. Ver Paris e partir. O ponto de controle, que deveria confirmar ou refutar os planos de Putin, é o ano de 2019, o ano das eleições presidenciais e parlamentares na Ucrânia. E à primeira vista, para o Kremlin, tudo estava indo muito bem. A vitória esmagadora foi conquistada pelo jovem inexperiente e distante da política, Volodymyr Zelensky.
Embora ele não se considerasse exatamente leal a Moscou, também não fazia parte do grupo de seus inimigos implacáveis. Principalmente porque o novo presidente da Ucrânia dizia que, para encerrar a guerra, negociaria até com o diabo. Além disso, ele falava russo e tinha antigos laços com o show business russo. A soma desses fatores gerava um claro otimismo no Kremlin, mas, por maiores que fossem as expectativas de Putin, a decepção foi muito maior. Zelensky não fez nenhuma concessão e recusou categoricamente implementar a parte política dos acordos de Minsk. Principalmente o ponto sobre a ordem das eleições nos territórios ocupados e o controle da fronteira. Moscou sempre insistiu que as eleições locais ocorressem antes da transferência do controle da fronteira para a Ucrânia. Com razão, acreditando que assim conseguiria obter o máximo de resultados para as forças pró-russas. Por meio do envio para os territórios das chamadas DNR e LNR de várias férias voluntárias e simplesmente cidadãos russos. O lado ucraniano seguiu o princípio de dinheiro de manhã, cadeiras à noite, exigindo primeiro o controle da fronteira e depois as eleições. A última esperança de Putin era um encontro pessoal com o novo presidente ucraniano. E assim, em 9 de dezembro de 2019, aconteceu o último encontro do chamado Quarteto da Normandia: Putin, Zelensky, Macron e Merkel. Mas mesmo aqui, o Führer do Kremlin enfrentou mais um fracasso. Zelensky não concordou com nenhuma concessão, deixando claro que a Ucrânia não pretendia voltar à influência russa, nem mesmo de forma oculta e híbrida, através da DNR e LNR. O que fez Putin perceber a necessidade de lutar de forma mais amigável e saudável? A reencarnação da URSS era impossível, e Putin já não queria esperar até as próximas eleições em 2024. A idade já pesava para ele. Ainda mais porque não havia garantia de vitória de um candidato pró-Rússia, nem mesmo futuramente. Esses pensamentos finalmente se firmaram na mente do novo líder do povo. Ainda naquela época, no Palácio do Eliseu ou no caminho de volta para Moscou, a bordo de um avião super confortável. Uma coisa ficou clara: a cúpula de Paris demonstrou diretamente que, sem uma invasão direta da Rússia, usando um grande número de tropas e equipamentos, realizar seus planos imperiais é absolutamente irrealista. E o relógio começou a correr, iniciando a contagem regressiva. A Covid chegou na hora errada. É verdade que ainda havia pessoas ao redor de Putin que defendiam a continuação do caminho político-diplomático. Essa linha era representada, antes de tudo, pelo novo vice-chefe da administração presidencial, Dmitry Kozak, que, aliás, era ucraniano étnico, natural da região de Kirovograd. Foi ele quem insistiu na continuação das negociações com a Ucrânia sobre o Donbass e pessoalmente liderou o grupo de negociação. Putin não se opôs muito, mas já apostava principalmente em um cenário militar. Na verdade, mais uma vez, o acaso frustrou os planos ambiciosos do czar, ou melhor, adiou-os por pelo menos um ano. Um imprevisto de força maior na forma da pandemia de coronavírus Covid-19 que começou no início de 2020 e em poucas semanas se espalhou por todo o mundo, inclusive pela Rússia. A Rússia, Peru, Bulgária e México estavam entre os países com números anormalmente altos de mortes. Segundo dados oficiais, ao menos 400 mil pessoas morreram de coronavírus. No entanto, como sempre acontece com a Rússia, os dados reais costumam ser diferentes. De acordo com o Manual de Cálculo do Excesso de Mortes, o número real de mortos estava na faixa de 1 a 1,2 milhão de pessoas. Simplesmente as autoridades escondiam deliberadamente a verdadeira situação, manipulavam abertamente os números, realizavam autópsias propositalmente e não incluíam nas estatísticas oficiais os mortos em decorrência do coronavírus. E como sempre, nas regiões, os governadores estavam interessados em não estragar a imagem para ficarem bem diante do Kremlin e, com sorte, não prejudicar a carreira de ninguém. Além disso, os índices extremamente baixos foram usados como propaganda, afirmando que lidávamos melhor com o coronavírus do que o Ocidente decadente. Sobre o coronavírus na Rússia, dá até para fazer um vídeo separado, mas vamos voltar ao nosso tema. Em resumo, durante todo o ano de 2020, Putin definitivamente não estava pensando em guerra. Devido à pandemia, foi necessário resolver vários problemas internos, como investimentos não planejados na economia. Embora, na verdade, a escala de ajuda aos negócios não tenha sido tão significativa, não mais que 10% do PIB, diferente dos Estados Unidos e da Alemanha, onde o volume de apoio chegava a 25-30%. Além disso, a estratégia das autoridades russas priorizava apoiar grandes corporações de oligarcas leais ao Kremlin, em vez de injetar grandes quantias na economia como os países ocidentais.
A pandemia gerou mais um problema, puramente psicológico, na mente já perturbada do velho agente da KGB. Como confirmam todas as fontes possíveis, Putin tinha um medo mortal de contrair o vírus, tendo esperado tanto pelo renascimento do império dos seus sonhos. Daí os meses de auto-isolamento, reuniões apenas por videoconferência, aquela mesa enorme de 5 metros para que, Deus me livre, nenhum líder estrangeiro tossisse perto do venerado líder Sanselikov. Foi exatamente nessa época que mais um apelido se juntou à longa lista de nomes de Putin, o velho do bunker, e na minha opinião, é bem merecido. Ao se isolar do mundo inteiro, Putin parou de se comunicar com quase todos os conselheiros mais ou menos sensatos e mergulhou completamente em um mundo de sonhos e fantasias sobre um novo império russo. Quem o ajudava nisso era o primeiro vice-chefe da administração presidencial, Sergei Kirilenko, que era um dos poucos em todo o Olimpo do Kremlin a ter acesso direto ao velho do bunker. Apesar da pandemia, como atestam inúmeras fontes, ele concordava plenamente com seu chefe, que, segundo ele, era hora de colocar o Ocidente em seu devido lugar, restaurar a influência russa na Europa, reviver a antiga grandeza da Rússia e, claro, unir todas as terras russas históricas em torno de Moscou. Que Ucrânia, que nada. Não vai existir nenhuma Ucrânia, e Kiev é a mãe das cidades russas. Como você pode imaginar, nada de bom poderia sair dessas conversas. Putin só recebeu mais uma confirmação de que suas ideias estavam certas. No entanto, o vovô do Kremlin não só ficava sentado no bunker com medo de qualquer espirro, mas também estava se preparando para a guerra, pelo menos internamente. Nesse contexto, a anulação dos mandatos presidenciais permitiu que Putin concorresse ao 5º e 6º mandato. Primeira coisa, já até perdi a conta. O mais interessante é que a decisão sobre a legalidade dessa atitude desrespeitosa em relação à Constituição foi tomada pelo Tribunal Constitucional, que 22 anos antes, em 1998, decidiu que Yeltsin não poderia concorrer a um 3º mandato. Como diz o povo, a lei é como uma vara, você a vira para onde quiser. Outro ponto crucial na preparação para a agressão foi eliminar totalmente do campo político russo os últimos vestígios das forças de oposição, ou apenas de indivíduos potencialmente perigosos que poderiam mesmo hipoteticamente desestabilizar a situação interna. E esse sujeito era Alexei Navalny, o único representante da chamada oposição não sistêmica que permanecia no território da Rússia, tendo construído sua reputação na luta contra a corrupção. Entre os amigos de Putin, com apoio no Ocidente e algum reconhecimento na Rússia, em caso de invasão da Ucrânia, ele poderia teoricamente virar o centro das forças liberais e, em geral, anti-guerra. Consequentemente, era necessário a todo custo impedir o surgimento desse centro. Por isso, em agosto de 2020, tentaram envenenar Navalny com um agente do tipo Novichok, e quando os capangas de Putin falharam nisso, ele foi preso por um caso fabricado por mais de 2 anos, e depois sua pena ainda foi aumentada. Navalny nunca mais foi libertado, e o campo político foi completamente limpo, restando apenas montar no cavalo e com a música "Em combate, um só povo" seguir em frente. Por mais paradoxal que pareça, ao tomar a decisão de conquistar a Ucrânia rebelde pela força militar, Putin, na verdade, não estava realmente preparado para a própria guerra. De qualquer forma, a preparação na área militar foi extremamente ruim e, na maior parte do tempo, era feita apenas no papel e em vários relatórios bajuladores enviados ao Putin de baixo para cima. E embora se falasse constantemente sobre o rearmamento e a modernização técnica das tropas russas, os primeiros meses da guerra em grande escala já provaram a total inconsistência das declarações oficiais das autoridades russas. De qualquer forma, a esmagadora maioria dos equipamentos e armamentos capturados pelas forças de defesa da Ucrânia são modelos das décadas de 70 e 80, alguns modernizados, outros não. Tanques T-72 e T-80, veículos blindados BMP-2, BMP-3, BTR-80, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes Grad e Uragan, e até mesmo os obuseiros autopropulsados Gvozdika, que já foram descontinuados há muito tempo. Esse não é nem de longe o armamento mais moderno, mesmo pelos padrões de 2022. Parece que nos quartéis russos, além de enganar os superiores, também praticavam desvio, propina e suborno, seguindo as tradições do sargento Shmatko. A falta de preparo da Rússia para uma guerra em larga escala ficou clara, pois no início de 2021 não havia grandes agrupamentos militares nas fronteiras da Ucrânia, exceto nos territórios ocupados de Donbass. Lá, nos territórios da DNR e LNR, foram formados 2 corpos de exército completos, com um efetivo total de 30 a 35 mil pessoas subordinados diretamente ao comando do Distrito Militar do Sul, com quartel-general em Rostov-do-Don. E somente em março-abril de 2021, ao longo da fronteira russo-ucraniana, assim como na Crimeia ocupada, começaram a se
concentrar unidades russas com um efetivo total de até 100 mil soldados. Na verdade, devido à ausência de infraestrutura para conduzir operações de combate, como hospitais de campanha ou uma grande quantidade de munições, muitos perceberam que aquilo era apenas uma demonstração de força e uma sondagem sob o pretexto de exercícios militares. Ainda mais porque, até meados de abril, a maior parte do agrupamento retornou aos locais de base permanente, mas o exército regular russo causou bastante alvoroço. Decidindo agir preventivamente, o presidente dos ISIG-UA, Joe Biden, iniciou um encontro pessoal com Putin, que aconteceu em 16 de junho de 2021 em Genebra. Mais tarde, a maioria dos especialistas avaliou essa cúpula como uma tentativa fracassada de evitar uma catástrofe. Os EUA queriam reduzir o risco de um confronto militar e congelar a confrontação com a Rússia, mas sem querer fazer concessões significativas a Moscou. Por sua vez, Putin, já decidido a mudar o poder na Ucrânia por meio militar, sondava a possível reação do Ocidente à futura invasão. No final, foram ditas muitas frases pomposas, mas sem resultados práticos. Ou seja, combinaram de continuar negociando. No entanto, o evento mais marcante do verão de 2021 foi aquele que mais tarde os especialistas chamaram de uma espécie de justificativa ideológica para a agressão russa. Este é um artigo pseudo-histórico sobre a unidade histórica entre russos e ucranianos, publicado em 12 de julho, cujo autor seria supostamente o próprio Putin. Na verdade, foi um grupo de historiadores propagandistas alimentados pelo Kremlin, liderados por Vladimir Medinsky, o mesmo Medinsky que mais tarde chefiou a delegação de negociações em Istambul. E nesse artigo, que na essência parece um manifesto político, foi negado aos ucranianos o direito à identidade nacional. Nela foram expostos praticamente todos os clichês propagandísticos conhecidos do Kremlin. Isso inclui a ideia de que russos, ucranianos e bielorrussos são um só povo, que a Ucrânia moderna é um estado artificial criado pelos bolcheviques, que o Ocidente transformou a Ucrânia em uma anti-Rússia e outros absurdos quase científicos desse tipo. Vamos nos aprofundar em um dos principais narrativas. Russos e ucranianos são um só povo. Isso é algo novo em comparação com o conceito histórico dominante anteriormente. O fato é que, desde os primeiros tempos soviéticos, a ideologia oficial afirmava diretamente que russos, ucranianos e bielorrussos eram povos irmãos, mas ainda assim diferentes. É exatamente por isso que Lenin e seus seguidores formalmente nunca negaram aos ucranianos o direito à sua identidade e até mesmo à sua própria estatalidade, criando uma espécie de simulacro, um estado substituto chamado RSSU. E Putin, na prática, nega até mesmo aos ucranianos o direito de se chamarem ucranianos. No grau de absurdo, ele superou até mesmo os comunistas. É uma evolução do cérebro ao contrário. Não tem como chamar isso de outra forma. A blindagem é forte e nossos tanques são rápidos. No outono de 2021, os preparativos para a invasão da Ucrânia entraram em sua próxima fase decisiva. De qualquer forma, esse processo já havia adquirido um caráter irreversível. Hoje já é possível afirmar com certeza que, em outubro, Putin deu ordens para preparar um grupo de ataque e concentrar tropas ao longo da fronteira russo-ucraniana. Só que desta vez não era mais para exibir força. Ao mesmo tempo, para quase todo o seu círculo próximo e até ao comando militar dos distritos, ele não revelou o real objetivo das manobras. Por isso, muitos figurões do Kremlin, como o próprio Lavrov, até o tão marcante ataque de 24 de fevereiro, acreditavam sinceramente que todo esse deslocamento de tropas era apenas parte de um grande blefe destinado a assustar o Ocidente, testando sua determinação, e apenas uma pequena parte do Politburo de Putin entendia para onde tudo aquilo estava caminhando. E mais algumas pessoas do Estado-Maior russo que provavelmente suspeitavam, já que eles mesmos elaboraram esses planos. De qualquer forma, as inteligências americana e britânica obtiveram essa informação ultra-secreta praticamente assim que ela saiu da boca de Putin. Não se sabe ao certo quem era o espião no Kremlin, ou se eram vários. Mas é possível afirmar com certeza que a situação em que a CIA e o MI6 sabem mais sobre os verdadeiros planos do Führer russo do que os próprios ministros russos é, sem dúvida, uma das operações de inteligência mais bem-sucedidas da história. E para tentar frustrar esses planos, os americanos e britânicos autorizaram o vazamento do universo. E no início de novembro, uma série de publicações respeitadas, como o Washington Post e a Politico, começaram a noticiar amplamente que tropas russas estavam novamente se concentrando ao longo da fronteira e que, desta vez, esse processo terminaria com um ataque direto. Poucas semanas depois, quase toda a mídia ocidental já anunciava abertamente que a invasão ocorreria em janeiro ou fevereiro de 2022,
A Rússia naturalmente negava tudo isso diante de todas essas notícias. O artigo da publicação alemã Bild parecia assustadoramente profético, pois no início de dezembro eles publicaram um mapa com as principais direções dos avanços. Houve um ataque a Kiev vindo de Belarus, outro a Kharkiv de Belgorod e um da Crimeia em direção a Mariupol, criando um corredor terrestre. Apesar de as autoridades russas na época terem chamado esse mapa de absurdo e de quadrinhos, o curso real da invasão em 24 de fevereiro coincidiu com esses mapas em cerca de 80% a 90%, exceto pelo desembarque de tropas em Odessa, que estava planejado, mas não ocorreu por várias circunstâncias, inclusive o clima. Tentando frustrar os planos da Rússia, os líderes ocidentais agiram não apenas por meio da imprensa. Em 2 de novembro de 2021, o chefe da CIA e até pouco tempo atrás embaixador do ZEUA na Rússia e especialista em assuntos russos, William Burns, visitou Moscou. Lá, ele se encontrou com o segundo homem na hierarquia de Putin, Patrushev, e informou que a liderança do ZEUA estava perfeitamente ciente dos planos de ataque, de sua escala e de outros detalhes. Ao mesmo tempo, Burns ameaçou impor novas sanções e também disse que a Rússia ficaria atolada em uma guerra prolongada com a Ucrânia. Patrushev, é claro, negou tudo. Um mês depois, em 7 de dezembro, aconteceu uma conversa por videoconferência entre Putin e Biden. O presidente americano tentou fazer seu homólogo russo mudar de ideia, mas sem sucesso. E uma semana depois, Putin fez um movimento estratégico, tornando público seu famoso ultimato. Temos um vídeo separado sobre isso, recomendo a todos assistirem. De propósito, só vou lembrar que com suas exigências à OTAN, o anão do Kremlin criou um pretexto formal para a agressão contra a Ucrânia, o chamado casus belli. Como se a pobre Rússia fosse forçada a se defender da mítica expansão da OTAN para o leste. Então, como disse César ao atravessar o Rubicão, a sorte está lançada. Vocês querem a descomunização? Pois bem, para nós isso está ótimo. Na manhã de 7 de fevereiro de 2022, do nada, ao longo de toda a linha de frente em Donbass, começaram combates nunca vistos desde os acordos de Minsk. Organizaram uma série de provocações, sendo a mais conhecida o bombardeio com artilharia de tubo de um jardim de infância na vila. As autoridades de Lugansk, assim como as chamadas DNR e LNR, culparam os militares ucranianos por tudo. Isso apesar de nos últimos anos ter havido justamente uma diminuição do conflito em Donbass. Assim, durante todo o ano de 2021, segundo dados da OSCE, não morreram mais de 30 pessoas de ambos os lados, enquanto, por exemplo, em 2017 o número de mortos ultrapassou uma centena. Além disso, os últimos meses de 2021 e o início de 2022 foram completamente calmos e estáveis. Raramente havia tiroteios esporádicos e civis feridos por minas, mas agora milhares de violações e centenas de explosões estão envolvidas. Essa escalada anormal em comparação com os meses e anos anteriores foi quase imediatamente caracterizada como totalmente artificial e orquestrada. Em Moscou, a preparação para uma guerra em grande escala entrou em sua fase final. Nesse momento, o número de tropas russas nas fronteiras com a Ucrânia ultrapassou 200 mil pessoas, e desta vez já tinham sido trazidos hospitais móveis, cozinhas de campanha e toneladas de combustíveis e lubrificantes. Até sangue de doador foi trazido, o que, segundo os cânones da inteligência militar, é considerado um sinal 100% certo de uma invasão iminente. O mais importante, foi formado um agrupamento de ataque na Bielorrússia para a ofensiva principal contra Kiev. Para isso, foram utilizados exercícios conjuntos russo-bielorrussos, chamados Determinação da União 2022, que começaram em 10 de fevereiro. Assim, em bases absolutamente legais, as tropas russas tiveram a oportunidade de se concentrar a 150 quilômetros ao norte da capital ucraniana. Para o avanço decisivo, só restava pintar com tinta fresca os já conhecidos símbolos Z e V nos blindados. Enquanto isso, no Donbass, a situação ficava cada vez mais tensa, e até mesmo os moradores doutrinados dos territórios ocupados perceberam que, desta vez, a coisa não só estava cheirando a querosene, mas já estava pegando fogo de verdade. E já não vai se limitar a bombardeios banais com morteiros e obuses. Em 18 de fevereiro, as autoridades autoproclamadas da DNR e da LNR ordenaram a evacuação obrigatória e emergencial da população civil de seu território. Embora a análise de especialistas da BBC tenha mostrado que o vídeo anunciando essa evacuação, na verdade, foi gravado 2 dias antes disso. Ou seja, todas essas ações faziam parte de um espetáculo sangrento previamente preparado. No dia seguinte, 19 de fevereiro, foi anunciada a mobilização forçada na DNR e na LNR, sendo proibido a todos os homens locais sair para o território da Rússia. Sim,
Poucos se lembram, mas a mobilização foi usada pela primeira vez nesta guerra nos territórios ocupados. E isso apesar de que na própria Rússia a mobilização não foi anunciada até setembro de 2022, e sobre como o exército russo tratava esses mobilizados das repúblicas não reconhecidas, isso é um absurdo total. O soldado Shimonia não me deixa mentir. Se esqueceu desse personagem famoso, pesquise no Google para lembrar. É uma personalidade marcante. No entanto, em poucas palavras, para o comando russo, os mal-armados mobilizados da DNR e LNR pareciam mais bandidos do filme Casamento em Malinovka. Eles viraram bucha de canhão na guerra seguinte, e nem os próprios mobilizados escondiam isso. Porém, essas pseudo-repúblicas não permaneceriam muito tempo como não reconhecidas. O desfecho aconteceu em 21 de fevereiro, quando, ao entardecer, Putin reuniu toda a sua camarilha em sua toca, chamada de Conselho de Segurança da Federação Russa. Aliás, a reunião foi realizada no mesmo local onde, 8 anos antes, foi solenemente assinado o chamado Tratado de Anexação da Crimeia à Rússia, no Salão de Catarina do Kremlin de Moscou. Sabendo do amor do anão careca por vários locais e datas simbólicas ou até sagradas, o local deste evento foi escolhido de forma nada aleatória. Aqui vai mais uma peculiaridade para o mundo. Foi anunciado que era uma transmissão ao vivo, embora quase imediatamente ficou claro, mesmo a olho nu, que era uma gravação editada depois. E a própria sessão foi realizada algumas horas antes, então isso não passa de uma encenação barata. Simplesmente, o dono do Kremlin precisava demonstrar a unidade da elite política antes da invasão iminente e envolver todos em uma culpa coletiva pelo que estava acontecendo. Exatamente como o padrinho da máfia envolve seus capangas com o sangue das vítimas. No entanto, nessa reunião ninguém falou sobre atacar a Ucrânia. Deus me livre, o chefe da máfia não revelava seu verdadeiro objetivo até o último momento. Na discussão oficial, apenas uma questão foi levantada: o reconhecimento pela Rússia da DNR e da LNR como estados independentes. Depois disso, veio a ladainha de sempre, onde Putin passou mais de uma hora ouvindo discursos bajuladores sobre como a maldita Ucrânia teria cometido genocídio em Donbass. Aliás, é daí que vem o conhecido clichê de propaganda. Onde vocês estavam durante 8 anos enquanto bombardeavam Donbass? Apenas 2 falas foram dignas de nota. O comandante da Guarda Nacional da Rússia, Viktor Zotov, a quem os Kadyrovitas estão subordinados, fez um discurso agressivo e afirmou que é preciso ir além do reconhecimento de seus próprios fantoches. Uma declaração tão fora do comum só poderia significar uma sugestão direta de expansão militar, mas já além dos limites do próprio Donbass. E o segundo foi o chefe do Serviço de Inteligência Externa, Sergei Narishkin, que estava muito nervoso e gaguejava, tentando de todas as formas evitar responder. Mas quando Putin pressionou diretamente, ele acabou dizendo que supostamente apoiava a proposta de inclusão da DNR e da LNR na Federação Russa. E aqui Narishkin não apenas deixou escapar os planos futuros de Putin em relação ao Donbass. Ao que tudo indica, devido à sua posição de serviço, ele sabia ou suspeitava do real estado das coisas na Ucrânia. E sabia que a operação especial planejada não seria um passeio fácil pela Kreshchatyk. Esse camarada não podia deixar de saber que a maior parte das informações de inteligência que ele vendia para o seu chefe antes era pura mentira. E ninguém vai receber os valorosos libertadores com pão e sal. E agora ele tinha medo de que a verdade viesse à tona, mas já não podia fazer nada a respeito. A engrenagem da guerra já tinha sido acionada de forma irreversível. E por fim, o toque final. Como se tivesse ouvido a opinião de seus subordinados que não significava nada para ele. Putin se isolou por algumas horinhas para meditar ou para conversar com os espíritos de Ivan, o Terrível, Pedro I e Catarina II. Quem sabe? E então saiu da sua toca e disparou. Mais uma vez, ele começou seu discurso com uma excursão histórica que, na verdade, expandia o artigo escrito meio ano antes sobre a unidade dos povos russo e ucraniano. Mais uma vez, ele enfatizou que a Ucrânia foi criada por Lenin em detrimento dos interesses da Rússia. E agora, coitadinho, ele precisa urgentemente restaurar a justiça histórica. De qualquer forma, essa conclusão era diretamente sugerida pelo texto. Ao mesmo tempo, o ditador reconheceu a DNR e a LNR como estados soberanos, mas as palavras principais em seu discurso foram aquelas que, na essência, prenunciavam a invasão que estava por vir. Vocês querem descomunização? Pois bem, isso nos convém perfeitamente, mas não é preciso, como se diz, parar no meio do caminho. Estamos prontos para mostrar a vocês o que significa para a Ucrânia uma verdadeira descomunização. Restavam pouco mais de 48 horas até o início da guerra em grande escala.
O cronômetro da morte já estava próximo do final, ou melhor, do início daquele horror em que o povo ucraniano já vive há 4 anos. Inscreva-se no nosso canal e você verá muitos vídeos interessantes sobre o aniversário do ataque. Estamos planejando lançar uma série de materiais dedicados a esse tema, assim como ao fracasso do Blitzkrieg de Putin. Cuidem-se e não se deixem enganar pelos discursos melosos da propaganda inimiga. Obrigado aos patrocinadores pelo apoio e aos espectadores por assistirem até o fim. Até mais a todos.